Boa noite. Boa noite, professor Caio, tudo bom? Olá, doutora. Que alegria Bom estar estar aqui mais aqui. uma vez. Boa noite. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um dia. Ebenezer, Amém. Ebenezer. Como a senhora está? Tudo bem? A Graças a família? Deus, estamos Netinha? bem, estamos bem, estamos trabalhando muito por aqui. Hoje ministrei um curso para um grupo de pessoas lá de Alagoas. Eu aqui no meu cantinho e 30 professores de escolas regulares, não escolas cristãs, e eu falando sobre analfabetismo funcional, um curso que eu comecei hoje com esse grupo e tenho grandes expectativas de impactar esse público, né? E começarmos a fazer alguma Que diferença. bênção, hein, doutora? Pois é, uma porta muito especial que o Senhor abriu para mim. E são 5 aulas, 5 cursos, um curso de 5 aulas, né? Abordando, começando hoje definindo analfabetismo funcional, conceituando, e vamos caminhando com estatísticas e com propostas de alternativa para uma educação clássica para esse pessoal de escola secular, né? Então é uma visão nova para eles. Ore por mim. Que Deus te abençoe, doutora. Aproveitando essa sua fala, doutora, eu quero me dirigir a todos aí que estão entrando, mais uma vez com uma calorosa saudação de boa noite. Eu vejo aqui já pais de alunos aqui do Colégio William Carey, irmãos em Cristo aí de várias igrejas do nosso Brasil, sejam todos bem-vindos. E a nossa missão, que eu quero compartilhar com vocês, é de exatamente apresentar essa preciosa professora para o grande público. Por que eu digo isso, doutora? Com todo respeito, a senhora tem uma carreira, a senhora, para vocês terem uma ideia, a doutora Inês é alguém que, num concílio geral das presbiterianas, ela se dirige com propriedade ao público, os materiais dela já foram indicados. Doutora Inês é palestrante da maior evento evangélico do mundo, cristão, do Brasil, que é a Consciência Cristã. Doutora Inês passeia com muita autoridade no meio acadêmico, no meio cristão, teológico, e a doutora Inês ela tem muito para contribuir. Por que eu digo isso, doutora Inês? Eu estava refletindo agora, final de tarde aqui no colégio, hoje nós retornamos aqui com a equipe, com as professoras, com todo o nosso quadro docente, e foi muito produtivo, o pessoal entusiasmado, conforme o original da palavra diz, né? Cheio de Deus, cheio da graça. E eu me lembrei, doutora, quando o Joel Bick esteve aqui ano passado, em Franca, e ele esteve aqui no colégio e meia hora que ele ficou aqui, ele deixou um impacto. Ele se dirigiu a crianças de 3 anos, deu uma mensagem curta a essas crianças, apontou Cristo para elas, orou por elas. Depois, um grupo de crianças de 6, 7, 8 anos deu outra palavra. Depois, para nós aqui, funcionários nessa sala que eu estou, no fundo ali, o emblema do legado, rememorando aqui o legado de William Carey, por isso que batizamos o colégio com o nome de William Carey. E foi muito importante. E teve um momento que o Dr. Joel Bick, ele disse, e aqui ele apresentou um livro aqui em Franca, sobre pregação expositiva. Eu esqueci o nome do livro, acabou de ser lançado pela editora Fiel. Ele falou assim para nós, doutora, que há pelo menos 30 anos que ele tem esse livro escrito. Porém, ele nunca teve paz da parte de Deus para publicá-lo, porque ele entendia que ele ainda não tinha autoridade espiritual e bagagem para tal. É um tratado sensacional de pregação. E eu pego essa fala, doutora, para fazer um paralelo com a educação clássica. Há muitos jovens envolvidos com a educação clássica e isso é uma bênção, porque aqui é um jovem diretor que não está nem nos 30 nem nos 40. E o nosso grupo, e aqui já está presente diretores aí do ECMA, né, do Trinitas, nós somos jovens e nós temos discutido isso, que tem coisas
que para nós é melhor o silêncio. E tem outras pessoas que Deus preparou para esse momento como voz profética e de autoridade. E, pessoal, nós estamos diante de uma dessas vozes. Então, doutora, é um momento de estar nos telhados. Esse é o momento da tua voz, com a graça de Deus, e é um privilégio a gente poder fazer parte disso e te servir de alguma forma. Então, pessoal, convide outras pessoas que a gente já vai iniciar a nossa conversa, porque temos muito assunto. Doutora, a primeira live foi sensacional, o retorno das pessoas, a participação. Nós trabalhamos aí os 4 pontos, né, do livro, os 4 primeiros componentes essenciais: o temor do Senhor, foi dito com muita propriedade, a consciência da própria identidade, a consciência das potencialidades e limitações, foi também muito encorajador, e conseguimos ali pincelar um pouco da vocação, da consciência da missão recebida. E hoje, se Deus assim permitir, a gente trata os próximos 5 capítulos, e, na verdade, os próximos 6. Doutor, o capítulo 5 vai tratar sobre a consciência da natureza eterna das pessoas, as quais educam. Antes de passar para você, eu queria só fechar apresentando mais uma vez, pessoal, os materiais da doutora Inês. Hoje eu estive em reunião com o conselho aqui gestor, e o pastor Danilo Santaterra, mestre em teologia, advogado, braço direito aqui da nossa equipe, do pastor Paulo Júnior, e ele disse assim, doutora, que o dedo dele está coçando para ler o República Hebraica. Só que ele está terminando umas leituras, mas logo, logo ele vem. Então, pessoal, aqui uma obra traduzida pela doutora Inês, uma obra de impacto histórico e mundial. Eu tenho esse aqui, doutora, que eu adquiri no congresso que eu estive com a senhora, convivências, poemas, reflexões, uma coletânea belíssima de sabedoria, de graça que Deus te deu. Aqui, pessoal, nós temos Educação para a Integridade, um material sensacional da doutora Inês, trabalhando a proposta clássica num ambiente também fora do ambiente cristão, porque ela tem essa voz também para convocar as pessoas para um retorno a essa centralidade, a centralidade cristã educacional. E o livro que nós estamos debatendo, para quem ainda não se situou, é esse livro, Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador. Aqui no Colégio William Carey, todas as professoras, toda a nossa equipe, desde o meu secretário que está aqui, o Caio, que uma peça fundamental, todos têm esse livro, estão lendo esse livro, e você que está aí, você precisa adquirir esse livro e ruminá-lo, meditar nele, é sensacional. Tá? Então é esse livro que nós estamos tratando. E, doutora, o que seria essa consciência da natureza eterna das pessoas nas quais educamos? Boa noite, fica à vontade, viu, doutora? Ok, boa noite a todos, pessoal que está chegando agora. E antes de responder essa pergunta, professor Caio, eu quero cumprir essa. Fica à vontade. Semana passada, eu disse que estávamos pensando numa promoção deste livro. Estamos aqui falando do livro, quarentena, todo mundo trancado em casa, os meus livros também, né? Muito livro aqui nas minhas prateleiras. Então, precisamos juntar as duas coisas, fazer o livro chegar até as pessoas e as pessoas ajudarem a divulgarmos mesmo este material, né? Nós não escrevemos para ficar aqui. Então, aguardem um pouquinho mais. Conversei com a Rebeca hoje, a minha secretária, pensamos em algumas possibilidades. Nós estamos pensando em fazer uma grande promoção mesmo, uma grande promoção, um desconto muito significativo. Mas nós vamos anunciar isso na segunda-feira. Então, no site da consultoria, aqui no Instagram tem as diretrizes para o site, o endereço do site. E fiquem atentos, deem uma olhada lá no site Inês Borges Consultoria Educacional. E aí, pelo final da semana, já deve estar aparecendo alguma coisa para começar a valer a partir de segunda-feira que vem. Nós queremos fazer um desconto mega mesmo para que as pessoas adquiram este livro. Excelente. Uma aguinha aqui.
E então, a sua pergunta, que é sobre o nosso capítulo, o quinto capítulo, fala que todo cristão que educa, todo cristão educador, seja ele pai, seja ele professor, o diretor, o secretário da escola, qualquer pessoa que sabe que tem algum papel de influência na vida da criança, está educando uma criança, e quem educa adultos também, não pode perder de vista esta natureza eterna do ser humano. Precisa ter consciência de que está lidando com a eternidade. Se eu digo um bom dia, uma boa tarde, se eu dou um copo de água, nós estamos com essa perspectiva de que não estamos fazendo para um ser que veio da matéria e que volta para a matéria e acabou, como todas as abordagens educacionais têm ensinado. O grande problema da educação contemporânea é exatamente a filosofia de educação, a filosofia que está por trás disso. Então, neste capítulo, eu faço essa introdução que o professor, o educador, o pai tem que ter consciência de que está lidando com a eternidade, porque ele está lidando com pessoas feitas à imagem e semelhança do Deus eterno. Isto é muito sério. E depois o capítulo se desenvolve nesta perspectiva de filosofia da educação. Então, existem duas filosofias de educação. Eu cito o Dr. Paul Gelli. O Dr. Paul Gelli deixa com bastante clareza que existe uma filosofia. Se nós pensarmos em todas as abordagens educacionais, dá para resumir em filosofia cristã de educação e filosofia humanista de educação. E são as filosofias de educação que vão definir o currículo, a didática, os métodos, o para que eu ensino, né? Qual é o alvo da educação. Se nós não temos uma filosofia centrada na ideia de eternidade, eu educo um ser eterno, não eterno que tenha existido sempre, ele foi criado, o ser humano foi criado, mas a Bíblia diz que foi colocado no coração do homem a eternidade. E a partir da criação, a partir do nascimento, esta criança passa a ter uma alma eterna, que vai passar a eternidade com Deus ou vai passar a eternidade longe de Deus. Então, isso muda tudo, isso muda o nosso olhar para essa criança. O alvo não é o Enem, o alvo não é o vestibular, o alvo da educação não é a Prova Brasil, o alvo da educação não é manter o aluno na escola, portanto, eu preciso manter esse cliente para receber a mensalidade, para a escola sobreviver. Esse alvo é formar crianças para a eternidade. E Amém. é muito sério, desafiador, porque nós podemos voltar para a Bíblia e pensar que Jesus Cristo disse que aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos é melhor que lhe seja amarrado uma pedra de moinho ao pescoço, seja lançado nas profundezas do mar. É melhor isto do que fazer tropeçar uma criança que tem uma alma eterna, que foi criada para a eternidade. Então, o professor já imaginou isso? Ai de mim ser pedra de tropeço para o meu aluno. Ai de mim ser pedra de tropeço para o meu filho, para o meu neto. É assustador essa perspectiva. Essa perspectiva é assustadora. Então, essa consciência da eternidade muda tudo. Se nós pensamos que a criança veio de uma ameba que evoluiu ao longo de bilhões de anos, que resultou num mamífero irracional, do mamífero irracional desenvolveu o que é chamado de hominização. Os mamíferos foram se tornando homens, foram adquirindo consciência e, enfim, quando pensamos em termos evolucionistas, deixamos de lado essa perspectiva de que os nossos alunos foram criados à imagem e semelhança de Deus, passarão a eternidade com o Senhor ou longe dele. Não é só para a vida eterna que nós devemos educar estas crianças para expressarem aqui a sua condição de seres criados à imagem e semelhança de um Deus eterno. Amém. Excelente, doutora. Um resumo bem conciso aqui desse quinto capítulo. Sim, me parece aqui, doutora, pelo que eu li, o capítulo 6, quando a senhora vai tratar da consciência, do propósito fundamental do ensino, realmente o capítulo 5 ele faz a abertura, né? Aponta para a eternidade, Isso. tendo em vista que há esse
os sensus divinitatis, né? Esse senso do divino, que a criança ela transcende, ela é para a glória de Deus, como diz nossas confissões de fé, ela nasce para gozar de Deus, e é importante o ensino centrado nessas verdades. E o próximo capítulo vai dizer do propósito fundamental do ensino. O que seria, doutor? Então, esses capítulos estão mesmo todos interligados. E no quarto, Certo. quinto, quando falamos que a criança é um ser eterno, criado para a eternidade, há essa fagulha da eternidade na criança, e que todo educador, no adulto também, quando educamos, mexemos com a eternidade, mexemos com essa fagulha de Deus na presença, na vida do ser humano, nós precisamos pensar no para quê. Tratamos de filosofia, pensamos no para que educar. Claro que é a filosofia que define o como, porque o como eu atinjo este alvo, quais os conteúdos, isso vai ficar para o capítulo seguinte que fala de currículo, né? Quais os conteúdos necessários para atingir este alvo educacional. Então, a filosofia determina tudo isso. E se eu tenho clareza de que estou lidando com a eternidade, estou lidando com seres eternos, eu preciso ter noção também de que são indivíduos, né? Não é eternidade no coletivo, na massa, criado para formar uma sociedade mais X ou mais Y. É um indivíduo que vai responder pessoalmente, individualmente, diante do Deus eterno. E eu falo ainda no capítulo 5 isso, que ser o educador, o professor cristão, ele vai prestar contas do que ele fez com o tempo, com o contato que ele teve com esse ser que tem essas características da eternidade. Por isso, no capítulo seguinte, no 6, o título é esse, né? O educador cristão, o cristão educador tem que ter consciência do propósito. Com qual propósito eu educo seres para a eternidade. Esta perspectiva também foi perdida, inclusive na igreja, inclusive na escola dominical. Qual é o objetivo? Decorar versículo. Qual é o objetivo de decorar o versículo? Não sabemos responder isso, muitos professores não sabem responder. Eu participei de um período de escola dominical há 30, 35 anos atrás, 40 anos atrás, que eu fazia também, nós fazíamos gincana bíblica, a criança ganhava cartãozinho, e no final de um certo período a gente fazia uma feirinha que a criança trocava aqueles cartõezinhos por régua, por bugigangas ali, né? Decorar o Pai Nosso valia 10 pontos, decorar um versículo valia 5 pontos. Não sei se você participou de alguma coisa parecida com isso. Isso é uma abordagem skinneriana de educação, de estímulo e resposta, né? Eu dou um estímulo positivo, que é o ponto, 5 pontos, 10 pontos, 50 pontos para quem decorar um capítulo inteiro. E no final a gente faz a feirinha e as crianças vão lá trocar os pontos. Gente, isso é assustador. Eu morro de vergonha de pensar que eu me empolguei com essas ideias, que eu trabalhei com as crianças, estimulando as crianças para decorarem os versículos, elaborei cartõezinhos para que as crianças recebessem o cartão. Eu participei da feirinha, que objetos nós compramos para que as crianças estejam interessadas, né, em trocar os seus pontos pelos objetos. Educar para quê? Estamos educando ali para quê exatamente? Né? Para criar crianças que saibam, decoram alguns versículos. E o que elas fazem com isso? Muitas decoraram só por causa dos pontos, só por causa da feira, só por causa da troca. Então, não vale a pena, é exaustivo, é cansativo. Muitas atividades na igreja, na escola, não tem um para quê, não tem um alvo. Se as crianças têm essa centelha da eternidade, são seres eternos, nós precisamos educá-las para contemplar o Senhor, nós precisamos educá-las para conhecerem a verdade, contemplar a verdade. E aí a gente tem que retornar para o catecismo, e o catecismo tem a pergunta: para que o homem foi criado? A resposta ao para que o homem foi criado é a mesma resposta ao para que eu educo. O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da presença, da companhia, da intimidade, da amizade com Deus, da familiaridade com o Criador. E é para isso que nós devemos educar crianças para saberem quem são seres criados à imagem e semelhança de um Deus
que quer relacionamento com as pessoas, um Deus que criou as estrelas, as partículas mínimas de uma célula, as flores, as montanhas, os vales, criou todas as coisas para a glória dele mesmo. Que Deus maravilhoso. Ao conhecer como funciona uma célula, a criança vai ficar admirada. Se ela não estiver estudando para a prova e dizendo que precisa tirar 10, ela vai estudar para ver o Criador na célula. Que coisa fantástica que é uma célula, que coisa maravilhosa que é um DNA, que coisa fantástica que é uma galáxia. Então, é com essa perspectiva de mostrar o Criador através de todas as disciplinas, em casa, no lar, mostrar o Criador através da providência dele, na nossa manutenção, na nossa vida, no contexto estranho e inesperado no qual nós estamos vivendo. Como é que nós educamos as crianças hoje, em quarentena, diante da perspectiva de um governo mundial, de um controle mundial para as nações? Como nós educamos crianças para a eternidade? Como nós educamos crianças para cumprir o propósito com o qual elas foram feitas? Então, esse é o conteúdo do capítulo 6, o educador cristão ou o cristão educador. Sempre, quando eu me refiro ao livro, eu tropeço no próprio título do livro, porque eu quero deixar bem claro que todo cristão é um educador, mas que existem educadores que estão ali de tempo integral, o dia todo, sendo sustentados com o salário de educador, indo para casa e continuando a ser educador em casa, com seus próprios filhos e sobrinhos, indo para a igreja e sendo educador cristão na igreja. Então, o papel de todo cristão educador, um dos componentes fundamentais para ele dizer: eu sou um cristão educador, é ter consciência do para que ele está educando. E ele está educando para a glória, para que a criança glorifique ao seu Criador. É verdade, doutor. Cumpra o propósito para o qual foi criado. Pessoal, para quem chegou agora, a tônica aqui da nossa discussão, da nossa conversa é silêncio da minha parte, professor Caio, e ouvirmos, fazermos a boa parte como Maria fez. Sentarmos e ouvirmos a sabedoria de Deus na vida da doutora Inês. Doutora Inês, já há muitas manifestações aqui carinhosas, de encorajamento. Uma pessoa disse aqui que todas as igrejas deveriam ouvir essa mensagem. Eu faria um complemento para você que escreveu com esse sentimento nobre, mas para dizer que há muitas igrejas, escolas, cristãos ouvindo essa mensagem, e Deus reservou vocês para estarem aqui ouvindo essa mensagem, para fazer a diferença na igreja local, no ensino com os filhos, você que é professor, enfim, é exatamente essa proposta do livro, novamente, componentes essenciais da formação do cristão educador, não é da formação do educador cristão, ou seja, é abrangente a proposta aqui. No próximo capítulo, doutor, eu acho que esse capítulo ele linka, ele faz ele entrelaça todo o restante, que é o conhecimento sobre currículo. Sim. E a senhora usa, e me admirou muito, como a senhora dá essa ênfase ao retorno da boa gramática, de usarmos o primeiro fundamento do trivial, né? Se assim podemos dizer, a gramática, né? Interpretarmos bem, de entendermos a origem das palavras, e a senhora apresenta o currículo como essa trajetória, né? Como esse trajeto, esse caminho a ser percorrido. Ou seja, não há currículo neutro. Todo currículo há uma proposta deliberada, clara, há um objetivo, há meios para se chegar a esse objetivo, e não é diferente para nós cristãos, né? E eu vejo, doutora, como diretor escolar de um colégio cristão clássico, nós tivemos um período de gestação, de pesquisa, de internalização do currículo, até chegar no currículo, porque não é ir de qualquer forma, não é apenas inserir textos bíblicos, não é apenas ter a cosmovisão reformada, precisamos ter essas ferramentas de educação clássica para nos ajudar a percorrer esse trajeto com sabedoria, prevendo obstáculos, prevendo desafios e com o objetivo claro: a coroa a conquistar, a glória de Deus, a edificação
dessas crianças para viverem uma vida para a glória de Deus. Então, nos diga, doutor, um pouco desse conhecimento, do propósito, da consciência do currículo. Como podemos caminhar nesse ponto que eu, como diretor, reforço, é uma dificuldade para um professor individualmente e também para uma instituição. Como podemos avançar? Então, essa grande dificuldade acontece porque, primeiro, nós não sabemos qual é a definição de currículo, vou falar disso daqui a pouquinho. E segundo, numa escola, e quanto maior a escola, numa escola tem dificuldade, quanto maior a escola, maior a dificuldade, que é pensar num currículo coletivo. Por quê? A palavra currículo, ela significa caminho ou pista de corrida, mas ela também significa a própria corrida. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei fascinada com a ideia de que, para os gregos, a palavra currículo poderia ser a pista onde aconteceria a corrida, mas também a carruagem que estaria correndo naquela pista. É similar em português. Se nós dissermos que nós vamos participar da corrida de São Silvestre, a palavra corrida é o próprio evento, é o correr. Mas nós podemos pensar a uma pista da corrida. Onde é que essa pista vai estar montada? Né? Onde é essa corrida? Onde vai ser a corrida? Onde é a pista de corrida? Então, a pista, o caminho onde a corrida acontece e a própria corrida, o deslocar-se de um lugar para outro, naquele caminho, a palavra era a mesma. Então, a palavra currículo significa o caminho que nós planejamos para a criança, de onde ela está e onde nós queremos que ela chegue. Esse seu currículo significa os passos que precisam ser dados para que saia de um lugar e chegue a outro, e significa o percurso que será feito dando esses passos, né? Passo a passo, ultrapassando obstáculos até chegar no alvo. Se o alvo é a glória de Deus, vamos educar para a glória de Deus, qual é o currículo necessário para educar uma criança de uma forma que ela venha glorificar o Senhor em todas as áreas da vida, em todas as disciplinas, em todas as atividades, em todos os métodos. Nós não vamos fazer uma brincadeira que não glorifique ao Senhor só porque está na moda, só porque vimos um recreacionista num determinado local fazendo, achamos interessante, vamos fazer também. Essa ideia de todas as estratégias educacionais devem ser pensadas e deve estar a serviço do currículo, porque o currículo é esse caminho, é esse projeto. Da palavra currículo, deriva a palavra curso, a palavra percurso. Está tudo ligado, né? Nós vamos fazer um curso, vamos fazer um curso daqui até a padaria, e vou fazer um currículo daqui até a padaria. Então, vamos fazer um curso de analfabetismo funcional, da onde eu parto, né? Qual é a partida? Por isso, a definição é importante, a definição de palavras, a definição de conceitos, a gramática de qualquer curso é fundamental. Nós precisamos contextualizar, nós precisamos fazer uma visão entre a visão cristã e a visão não cristã, ou a visão clássica e a visão contemporânea dos conteúdos, porque nós temos que ter certeza que tiramos o aluno de um lugar e o conduzimos a outro lugar mais próximo do alvo final do nosso processo educativo. E neste capítulo eu trabalhei com a ideia de que não tem currículo neutro e que as escolas ditas laicas ou o ensino sistemático, os sistemas educacionais nacionais e os sistemas educacionais internacionais, eles têm um currículo. Eles sabem para onde eles querem levar as crianças, eles sabem para onde eles querem levar a humanidade. E é para um lado totalmente oposto ao alvo educacional que está adequado com o alvo da própria existência humana. Então, a ideia de que vamos tirar a Bíblia da escola, vamos tirar Deus da escola, vamos ensinar o darwinismo, vamos ensinar que no princípio era a horda, a manada, e aí houve uma evolução para aquisição de consciência, e aí surgiu isso. Tudo isso é currículo. Há uma estratégia de massificação. Mais do que isso, uma estratégia para que voltemos à horda, à manada. A educação tem seguido este currículo, este caminho, essa trajetória,
e, lamentavelmente, nós vemos que o currículo tem sido atingido, né? As pessoas estão dentro de um modelo já, de um molde, de um formato, né? Estão moldadas de acordo com um currículo que não tem nada de neutro. É verdade. Aparentemente, esse tema, né, doutora, da não neutralidade, parece que já está bem debatido. O nosso meio cristão, com a cosmovisão cristã, com as lentes reformadas, nós temos alguns livros publicados, mas o bem, na verdade, é que nós iniciamos essa batalha agora, né? E então é muito interessante você que está ouvindo isso, talvez há pessoas aqui, você está ouvindo isso a primeira vez, e você tem um filho no ensino no Estado, na mão do Estado, nas mãos do Estado, que são tentáculos. Talvez teu filho está no ensino, que mesmo particular, tradicional, mas onde você tem que entender, não há uma laicidade lá, não há uma neutralidade, lá há o abandono de Deus. E no lugar de Deus foi colocado outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. Então é importante que você ouça isso e entenda que há um currículo por trás disso tudo, em todas as esferas. E esses dias são dias difíceis, né, doutor Inês? É Porque nós estamos verdade, vivendo no estado de Caio. São Paulo, É verdade. a força desse espírito totalitário, de sempre uma voz de cima falando para nós, o Estado ordenando que tenhamos que andar com algo no rosto. Uhum. O Estado ordenando tudo, parece que é um prenúncio de coisas difíceis que hão de vir. E na educação, já está tendo que usar máscara, a máscara do marxismo há muito tempo, né, doutora? E as crianças e famílias estão sufocadas. Só que pela graça de Deus nós estamos hoje, ó, te dando um oxigênio para que você cuide da sua família e leve-os Eu a viver para a eu glória de quero Deus. reforçar ainda essa questão do currículo, Sim, professor, por favor, doutor. porque o currículo não é só lá na escola, não só na sala de aula, não só o livro didático, não só as cartilhas planejadas com uma intencionalidade de destruição da família, destruição da propriedade privada. Isso foi trabalhado, tem sido trabalhado de uma forma muito, muito clara. Eu tenho analisado apostilas, livros didáticos para criança de 4 anos, ensinando marxismo muito explícito para nos primeiros anos lá do ensino. Meu Deus. Muito claro, muito claro. Tem um aqui em casa que mostra claramente o ensino contra a propriedade privada, inculcando na criança com 4 anos de idade esse veneno mesmo. Mas não é só lá na escola. Dentro de casa não existe filme neutro, não existe desenho animado neutro, não existe música neutra. E os pais não percebem que, se eles não têm clareza do currículo que eles planejaram, qual é o currículo, de onde eu estou, para onde eu levo os meus filhos, né? Qual é o caminho, qual é a trajetória, qual é o alvo e qual o percurso para chegar nesse alvo. Se os pais não têm clareza disso, eles acham que não tem nenhum problema assistir um desenho animado que todo mundo assiste. Ah, todo mundo vê Peppa, a criança vai ver também. Vamos assistir Frozen, é neutro, é um divertimento e é lindo, né? As músicas são maravilhosas. Mas tem um currículo no Frozen, tem um currículo no desenho da Peppa, tem um currículo nos desenhos, no Pica-Pau, lá atrás, os desenhos que nós assistimos, que pareciam absolutamente neutros. Há um currículo, há uma direcionalidade, não existe neutralidade, porque ninguém sai o mesmo depois de assistir, depois de ler, depois de ouvir. Estas imagens vão fazendo parte do nosso imaginário, do nosso consciente e do nosso inconsciente também, vão deixando registros no nosso corpo, nos nossos neurônios. Nós passamos a pensar, nós passamos a utilizar aquele vocabulário, nós passamos a tomar decisões com base numa cosmovisão, que é uma visão de mundo formada a partir do que lemos, do que assistimos, dos passeios que fazemos, dos lugares que visitamos, das pessoas com quem nos relacionamos. Então, o currículo tem que integrar todas essas coisas, e o pai, e a mãe, e o pastor, e o professor, que tem noção de que educam crianças para a eternidade, que educam crianças para a glória de Deus, eles precisam ter um senso crítico muito mais acurado
para não levar lixo para a mesa, né? Isso, o lixo, transformar pedra em pão, é assunto lá do capítulo que conversamos, sobre o qual conversamos a semana passada. A consciência da própria identidade. Se sabemos quem somos, temos que saber também que seremos desafiados. Você é um educador, então por que você não faz isso, faz aquilo? E muitas vezes as propostas são de utilizar lixo na educação, quando nós temos o pão precioso da palavra de Deus, músicas maravilhosas, literatura antiga, clássica, cristã, que precisa ser resgatada. O currículo envolve tudo, todas as áreas. Se oramos na mesa, se não oramos na mesa, se ao invés de orar eu peço para a criança fazer o Papai do Céu, faz Papai do Céu. E não quero, Papai do Céu, obrigado pela comidinha, não precisa também. Ou o pai, o sacerdote do lar, assume aquele momento como um momento educacional, faz parte do currículo para o meu filho, esse momento de reverência diante do Senhor na hora da refeição, de agradecer. Isso é currículo. Excelente, doutora. E excelente exemplo, né? Que é essa tendência de se infantilizar a fala. Primeiro que até para o processo de alfabetização é ruim. Né? E quanto mais no consenso, no sentido teológico, né? De se ensinar quem é Deus, a pessoa de Deus, de incutir o capítulo 1 do livro, né? O temor do Senhor. Como é ruim quando se deprecia a pessoa de Deus, né? Um papaizinho, um papai do céu. E é importante essa noção para a criança, né? De um Deus soberano, que é um pai, sim, um pai maravilhoso, né? Então, fica essa dica, viu, gente? Nos momentos da refeição, que possamos fazer isso algo solene, pensando no currículo. Depois dessa live, você vai ter motivos para sentar, refletir e organizar a sua vida. Isso não é para expor você e levá-lo ao desânimo, mas é expor, talvez, erros que nós estejamos cometendo, porém, é no sentido de encorajamento, para que haja conserto e para que se viva para a glória de Deus. Não é isso, professora? Exatamente. O ponto do capítulo 8, que eu gostei muito do capítulo 8, né, que é essa consciência da didática e dos métodos, né, que muitas vezes no meio cristão a gente não se atenta muito para a questão didática, os métodos, quais as ferramentas. Se pensa que conheci a Bíblia, li o Novo Testamento, está ótimo. Né? E não se tem a forma de ler a Bíblia, não se tem as ferramentas para se conhecer, não se tem uma didática e nem uma metodologia. No campo educacional, na tua proposta aqui de formar um cristão educador, o que podemos aí avançar no tocante a isso, doutora? Primeiro, a definição da palavra, né? Didática é a arte de ensinar. E eu estudei bastante o livro Didática Magna, do Comênios. Li esse livro várias vezes quando estava fazendo o meu mestrado e me apropriei de algumas coisas. Hoje, Comênios tem sido bastante criticado em muitos pontos, de uma forma injusta, mas não é o assunto da nossa conversa aqui. Mas é fundamental pensarmos o que é a didática. E aí eu proponho no capítulo uma abordagem didática. Não existe metodologia neutra, não existe didática neutra. A didática do sentar, e cada um lê um trecho, e cada um comenta, e cada um dá a sua opinião, e depois terminamos a aula com todo mundo satisfeito porque participou, deu a sua opinião. Essa didática não é neutra. Essa didática tem um alvo, um para que educar, né? O educar para o emburrecimento, o educar para a superficialidade, para o não aprofundamento dos conteúdos. Não gastei muito tempo comentando as didáticas perniciosas que foram utilizadas ao longo do século XX, mas eu apresentei uma proposta de didática resultante dessas pesquisas que eu tenho feito, inclusive com base no Trivium. O Trivium valoriza muito, e na verdade o Trivium é gramática, lógica e retórica. Se nós conseguirmos raciocinar com base no Trivium em relação a todos os conteúdos que nós iremos ensinar, nós teremos uma didática consistente, uma didática que vai romper com essa proposta de uma educação
para a ludicidade, para a superficialidade e para o emborrecimento mesmo. Então, lá tem uma proposta. Nesse capítulo é muito prático, porque eu estou propondo. A primeira coisa que um educador deve fazer é um plano de ensino. Jesus disse que aquele que quer edificar uma torre, ele precisa sentar e fazer cálculos e fazer planos, né? Imagine quem quer edificar vidas, que vai formar seres humanos para glorificar a Deus e desfrutar dessa presença do Senhor. Então, precisa ter um plano. Nessa ferramenta de ensino-aprendizagem, esse instrumento de ensino-aprendizagem, que é um plano de ensino, eu estou propondo lá que comece sempre com a gramática do curso, com a definição de conceitos. E eu ensino o plano, mostro o plano utilizando o próprio plano, utilizando a ferramenta. Então, eu defino didática. Depois da definição de palavras, é muito importante identificarmos os propósitos. Qual é o propósito de eu ensinar esse conteúdo? Estou elaborando esse curso com que propósito? Eu estou propondo essa brincadeira com que propósito? Voltando para o exemplo que não deve ser utilizado, né? Estou levando a criança a decorar versículo para ganhar cartãozinho, para trocar por bugiganga. Qual é o propósito desse ensino? O propósito final é a troca dos cartõezinhos por algum brinquedinho e pronto, morre ali, né? Claro que não, o professor, mesmo naquela época, pensava que ele está alimentando a mente, alimentando o espírito, né, da criança com a palavra de Deus. O decorar a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus não volta vazia, mas não, se ele não sentar e não fizer um plano, qual é o propósito, ele não está apto para escolher os melhores caminhos, as melhores ferramentas. Então, retomando, definição de palavras, identificação do propósito daquele curso, daquela palestra, daquela live. Qual é o propósito dessa live, né? Temos um propósito aqui. Definindo o propósito de qualquer atividade educativa, é importante fazer uma visão comparada, sempre. Jesus fazia isso, a Bíblia fala o tempo todo em caminho estreito e caminho largo, os cabritos e as ovelhas. A Bíblia é um livro de contrastes. A Bíblia fala do doce e amargo, a Bíblia fala disso. A visão comparada é muito importante para nós entendermos onde nós estamos. Isso não tem sido feito nas escolas. Vamos falar da origem do homem. O homem veio do nada e pronto. Ninguém discute, ninguém mostra uma possibilidade de uma outra perspectiva, né? E até os professores cristãos vão ensinando isso sem fazer uma reflexão comparada. Então, no plano de curso, visão comparada, vamos falar sobre família. Qual é a visão bíblica de família? Qual é a visão contemporânea, a visão atual de família? Vamos falar de casamento, de namoro, de educação de filhos. Precisamos confrontar a cultura atual com a cultura bíblica e nosso assunto vai estar sendo melhor trabalhado porque estamos usando uma didática que tem fundamentação bíblica. Depois dessa visão comparada, e lá eu faço uma visão comparada entre a didática clássica e a didática contemporânea, dita científica, inclusive falando dos resultados. Depois disso, nós precisamos de uma linha do tempo do nosso conteúdo. Vamos falar de família, precisamos entender, existia família no Éden? Como era essa família? Como é que fica a família na queda? Depois da queda, como é que é a família, como a família é tratada no contexto da lei, em Jesus, nas cartas apostólicas, na Idade Média, no Iluminismo e hoje? E quais são as consequências? Qualquer assunto, professor, qualquer assunto. Vamos falar de geografia, nós podemos começar lá na criação, vamos falar de história na criação, vamos falar de matemática, começamos na criação. E tinha didática na criação, né? Existia um método, é possível aprender. Deus manda Adão pesquisar, dar nome aos animais, isso exige um olhar atento às características, à diferenciação, ao comportamento. E então é pesquisa, ele está fazendo pesquisa científica e existe um mentor, Deus é o mentor, Deus passeia na viração do dia pelo jardim. Então há uma didática muito intensa ali e vem uma outra
uma outra criatura, né? A serpente aparece ali com uma didática do mais prático, do mais rápido, né? Para que tudo isso, né? O seu professor não quer que você aprenda. Come do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal e pronto. Você vai conhecer tanto quanto ele. Essa didática do imediatismo, essa didática do querer se apropriar do conhecimento de uma forma ilegítima e com motivações ilegítimas, né, para ser igual a Deus, o conhecimento para ostentação, o conhecimento para mostrar o diploma, para mostrar... Tudo isso passa por esse capítulo da didática. Fazendo a linha do tempo lá da criação até os dias de hoje, nós podemos comparar as didáticas que não levam a nada e essa didática do trabalho, essa didática da pesquisa, partindo da gramática para o raciocínio lógico, consistente, que traz dúvidas e que eu não posso ignorar as dúvidas, preciso dar atenção para as dúvidas, para avançar na pesquisa, porque senão eu fico paralisado. Então, a lógica é fundamental e eu posso chegar numa retórica, numa expressão do conhecimento com facilidade. Essa didática que está proposta lá, acho que eu precisaria escrever um livro inteiro sobre didática, ela tem só um capítulo, mas já tem muita gente sendo beneficiado dessa proposta. A senhora, doutora, tirou palavras da minha boca. Eu ia dizer isso. Esse capítulo merece um livro, até por causa da tua propriedade hoje em educação cristã clássica, em posse de todas essas ferramentas. Cabe um livro, viu, doutora? Então, cabe um livro. Em alguma medida, esse livro já foi feito, né? O livro Educação para a Integridade, ele foi escrito com essa didática. Ele tem filosofia de educação, ele tem fundamentos, mas ele pode ser bastante aprofundado e dá para escrever um capítulo só sobre didática e teria bastante assunto. Doutora, nós temos aí entre 10 minutos, e nós estamos caminhando bem aqui, no capítulo 9 e 10, na conclusão do livro, e pessoal, novamente, para quem entrou agora, adquira esse livro, um livro de uma professora brasileira. Com todo respeito, nós nos debruçamos, né, doutora, naquilo que os americanos produzem, os pais peregrinos, todo o legado da história da igreja, mas como é bom quando nós lemos um bom livro de uma brasileira. Eu estou lendo o livro do Jonas Madureira, eu não havia lido ainda, parei agora para ler, estou impressionado. Que livro bom, Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. Fantástico. Como é bom quando a gente tem contato com coisa de qualidade nacional. E aqui, pessoal, está o livro que nós estamos tratando. E o capítulo 9, doutora, você destaca a importância do conhecimento do contexto mundial. Sim. É bem notório, né? Só o título já fazemos aí algumas reflexões, mas como é importante isso. Eu estava conversando com o pastor Paulo Júnior e ele entrou por aqui, não sei se ele ainda está online, e também com o pastor Danilo e o pastor Cunha, que são pastores auxiliares aqui, e parabenizei uma iniciativa que eles tiveram. Eles fizeram um culto online, doutora, que é a nossa modalidade agora, né? Sim. Fazer o culto online. E sentou o pastor Paulo, pastor titular, e 2 pastores auxiliares, pastor Danilo e pastor Cunha. Todos eles com uma larga bagagem teológica, de formação, de estudo. E antes da pregação que eles tiveram ali, expuseram um texto, fizeram reflexões bíblicas, eles apresentaram as informações do mundo, como estava o coronavírus, as opções, o cenário. E eu me lembrei do espírito dos pais peregrinos, do puritanismo na Nova Inglaterra, que quando eles fundam as universidades e faziam as suas doações com as colheitas que eles tinham, e a grande motivação deles era ter uma liderança, pastores instruídos, que pregassem a palavra com profundidade, de maneira expositiva, com fidelidade ao texto, mas também que informassem o povo,
que não fossem reféns de informações distorcidas. E como é Verdade. importante essa, que envolve também a didática, os métodos, a educação clássica, mas ter essa noção de um contexto mundial, né? Não ficar só com áreas estanques. Educação clássica é o todo, não é fazer especialistas, é fazer pessoas pensantes que conseguem lidar com temas diferenciados, conseguem dialogar com o mundo através da lente cristã e mostrar que a fé cristã tem subsídio e tem força. Pois é, e este é um capítulo extremamente atual. Nesses dias que nós estamos vivendo, esse capítulo está se tornando muito, muito, muito sério. Eu escrevi o ano passado, junho, julho, terminando em agosto, o livro ficou pronto em agosto. Não tinha noção de como esse capítulo seria atual nesses dias que nós estamos vivendo. Eu Meu escrevi Deus, é verdade. sobre que o educador cristão, um dos componentes essenciais do cristão educador é a consciência de que ele educa num contexto global, não mais num contexto local, não é no contexto da sua escola, não é no contexto da sua cidade, não é no contexto do seu estado, do seu país, mas é num contexto global, e ele educa com um olho, um olho internacional em cima dele. Nós somos obrigados, na escola principalmente, né? É Obrigados a verdade. cumprir leis que não são leis nacionais, leis de diretrizes e bases, BNCC. Não existe BNCC, existe uma base internacional, não é uma base nacional curricular comum, mas é uma base já muito, muito em conformidade com diretrizes internacionais, e isso não é recente. Neste capítulo, eu também fiz uma linha do tempo mostrando como a educação dita científica ela tem um momento crucial na criação do laboratório, o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, e depois os experimentos feitos ali com galinhas, com ratos, com gatos, com macacos. Esses experimentos são levados para a sala de aula, e os teachers colleges nos Estados Unidos vão sendo criados, estruturados com base numa ideia de que agora nós temos uma pedagogia científica, não mais uma pedagogia tola, infantil, ingênua, que tem Deus como referência. Agora é ciência, agora é científico, e essa educação científica é espalhada pelo mundo, né? John Dewey, o pai da pedagogia moderna, é um marxista, é alguém anticristão. Ele diz, inclusive, que o cristianismo não é uma religião que facilita a democracia, porque o cristianismo é uma religião de bodes e ovelhas, de escolhidos e perdidos. Ele diz isso nos textos dele. Então, é uma educação que separa, que não une. E aí ele já, no começo do século XX, final do XIX, ele já fala de uma educação anticristã, declaradamente. Ele fala de uma educação que não deve privilegiar a leitura, que as crianças não precisam aprender a ler assim, com tanta pressa, que a criança precisa aprender a ser cidadã, a educação para a cidadania e não a educação para os conteúdos. Tudo isso já está bem delineado lá no começo do século XX, e depois o surgimento das associações de professores, os sindicatos de professores e a Unesco. A Unesco surge com clara definição no ideário da Unesco, escrito em 1946, está escrito que a Unesco tem a missão de educar para a paz mundial, mas que a paz mundial não virá se não houver um governo mundial, e que não é trabalho da Unesco trabalhar para um governo mundial, mas ela pode colaborar trabalhando para que as nações abram mão da sua soberania, e ela o fará por meio da educação. Portanto, a ideia de educar para cidadão, para que seja um cidadão do mundo, educação sem fronteiras, tudo isso parece tão bonito, tão solidário, né? Educação para a solidariedade. Mas eu já ouvi educadores dizendo para mim com muita clareza: nós educamos para a cidadania, ensinar a ler e escrever é outra coisa. E este é o contexto mundial no qual nós estamos, o contexto de escravização. Eu
posso dizer hoje que a pedagogia como ciência, ela tem cumprido mais o papel de formar escravos de todas as nações. E a pedagogia cristã, a educação cristã, Jesus disse que nós deveríamos educar para fazer discípulos de todas as nações. Então são duas coisas bem diferentes. É verdade. Doutora, chegamos no último ponto. Quero agradecer a todos aí pela participação. Doutora, você vai falar a mensagem bíblica, né? O encorajamento, à luz das palavras paulinas, né? Que é a convicção de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E de fato, né, doutora, não é vão, essa live não é vã, o nosso trabalho no Senhor jamais passará sem seus frutos, né? Este capítulo é o capítulo da esperança, porque nós terminamos o capítulo 9 falando de algo realmente assustador. A bendita esperança. O educador precisa estar muito centrado, pé no chão, sabendo do que está acontecendo, mas o capítulo final é este capítulo de que nós temos que ter consciência de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e o que diz antes no mesmo versículo é: sede firmes, inabaláveis, certos de que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, estar firmes e inabaláveis nos dias de hoje é um componente fundamental para o educador cristão, para o cristão educador. Firme, não sendo abalado por notícias, não sendo abalado pela quarentena, não sendo abalado, mas estar dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Aquilo que Ele quer que eu faça hoje, que Ele requer de mim hoje, Ele vai me capacitar, Ele vai levar a bom termo o meu trabalho. As sementes que eu lancei estão lançadas, Ele é que dá o crescimento, e todas as coisas resultarão em glória para o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Só respondendo algumas perguntas aqui, pessoal. Primeiro, paciência comigo, com a minha equipe, que é muito grande, eu e mais o inspetor da escola que está aqui comigo. Nós não conseguimos ainda disponibilizar as lives no YouTube, mas se Deus quiser, até semana que vem no máximo, vamos tentar essa semana, nós já subiremos, faremos aí o upload das lives com a doutora Inês. Então ficará no YouTube do Colégio William Carey, ok? E você procure o trabalho da Andapef, o trabalho da consultoria da Inês Borges, da doutora Inês, adquira os seus livros. É tempo de crescimento, pessoal. É uma crise real, há inúmeras complicações, porém, como esse último capítulo do livro da doutora Inês diz, é tempo de esperança, é tempo de trabalharmos com fidelidade, com fé, sem fatalismo, com equilíbrio, com resiliência, confiando no Senhor, pois Ele continua soberano sobre nossas vidas. Não é verdade, doutora? Amém. Essa é a nossa esperança. Nós sabemos a quem servimos, né? E com esta perspectiva nós vamos em frente. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o dia de hoje, nem daqui 5 minutos, não sabemos nada, absolutamente nada, mas sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso, que Ele guardará o nosso tesouro até aquele dia, que não sabemos quando será. Estaremos um dia com Ele, Ele vai reinar, Ele é Rei, e Ele está voltando, e o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo isso: venha o teu reino, venha o teu reino. Precisamos entender o que é isso, orar para que venha o reino de Cristo, mas trabalhar para que venha o reino de Cristo, sabendo que o nosso trabalho não é vão. São coisas todas que estão aí permeando esse trabalho todo, este material, e estou muito feliz com essa possibilidade de estar esse tempo todo, né, 3 horas falando do livro. Eu espero que isso não faça com que as pessoas pensem assim: já ouvi tudo sobre o livro, não preciso comprar o livro, né? Mas não estou preocupada. Se alguém pensou assim, eu não deixaria de estar aqui falando sobre o livro. É verdade. Se eu tivesse mesmo que tivesse essa convicção, as pessoas não vão comprar porque já ouviram tudo sobre o livro, não ouviram tudo, e se não comprarem porque pensam que ouviram tudo... 10 segundos, doutora, pelo menos para ouviram o essencial. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.